Fala aí, rapaziadinha do canal Kaique Drive. Rapaziada, hoje eu tô num local diferente aqui. Tô parado na frente de uma firma, atrás de um busão. E deixa eu dar uma ré aqui pra mim poder sair. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei quantos vai ser, tá, rapaziada, mas eu vou dar aqui alguns passos pra você que é um motorista novo. Deixa essa moto passar aqui. A moto vem atrás de mim, rapaziada. Eu vou dar aqui, rapaziada, alguns passos para você que é motorista novo, estar aprendendo, né, a virar um motorista profissional. Você aprender de fato a dirigir, cara. Eu vou dar aqui algumas dicas que eu acredito que são muito importantes. Aqui eu acho que é contramão, né, rapaziada? Aqui embaixo ali, mas eu vou por aqui mesmo. Para você aprender a dirigir. Então eu vou numa rota agora que eu vou fazer um vídeo aí, rapaziada, para vocês. Eu acho que é como reduzir a embreagem na ladeira, alguma coisa assim, a placa amassada. Mas enfim, rapaziada, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que eu uso, né? Eu utilizo no meu dia a dia para ser um bom motorista, né? Ontem, rapaziada, eu fiz uma viagem, por exemplo, só para ter um crédito assim para poder fazer esse vídeo, uma viagem de 60 km, cara. Eu fui 60 km ontem. Eu acho que eu já fui até mais longe, para falar a verdade. Dá uma seta para a esquerda aqui. Eu acho que eu já fui 40, 80, na verdade. Acho que o lugar mais longe que eu já fui, rapaziada, com o carro, desde quando eu peguei minha carta, foi... O cara parou pra mim aqui. Valeu, campeão. Foi, rapaziada, 80 km. Então, rapaziada, a primeira dica, mano, que eu vou dar pra vocês, pra você virar um piloto... Olha o chefia, meu vizinho ali. Um piloto profissional, é você aprender as marchas. Tá? A marcha, rapaziada, pra você andar na sua cidade, é a principal coisa que você tem que aprender quando você está dirigindo. Então a primeira dica é você aprender a passar marcha. Tem vídeo aqui no meu canal, rapaziada, que eu ensino como você pode dirigir um carro, né? Você pode aprender, que é o vídeo, graças a Deus, está viralizando bastante. Inclusive eu agradeço aí o feedback de quem acompanhou esse vídeo, né? Quem chegou no canal através desse vídeo. Agradeço de coração, tá, rapaziada? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Tem um cara atrás de mim, não sei se vai entrar comigo aqui. Ah, ele entrou à esquerda, beleza. Dá um aceleradão aqui, senão eu não consigo subir. Dá uma seta pra esquerda. Mas então a primeira coisa é as marchas, que você tem que aprender a passar e reduzir, tá? Então, a segunda coisa também, rapaziada, a segunda dica é você aprender a reduzir marcha. Tem vídeo aqui no canal também, inclusive tô indo gravar um agora, vou postar também, sobre como você pode fazer a redução para poder subir ladeira. Cara, é uma coisa muito importante e prejudica muito quando você tá aprendendo a dirigir, porque tem muita gente que não sabe fazer. Eu também não sabia fazer. É uma coisa também, rapaziada, que exige mais coordenação motora. Você tem que virar o carro, o volante, e ao mesmo tempo reduzir. Então, uma coisa assim que para quem tá aprendendo não é tão simples, né? Então eu entendo quem tá aprendendo muitas vezes não conseguir fazer isso, que de fato não é uma coisa tão simples. Vou dar uma seta para a esquerda aqui, rapaziada, para eu poder entrar. A preferência é minha, né? Então se tiver vindo alguém ali, a pessoa tem que esperar eu entrar. Então, ó, eu ia parar aqui para começar esse vídeo que eu estou fazendo, mas acabou que eu parei lá atrás. Então, rapaziada, as primeiras duas dicas: você tem que aprender a passar marcha rápido e reduzir marcha rápido também. É uma coisa assim que, se você aprender, você já pode aí também ser considerado um motorista profissional, né? Ó, e aqui, por exemplo, na lombada eu tive que fazer uma redução. Eu tava de terceira e fui para segunda. Agora eu volto para terceira e deixo o carro correr. Aqui eu posso correr um pouquinho mais porque é uma reta. Ali na frente eu sei que tem uma curva, então eu vou ter que reduzir um pouco. Mas eu já posso dar uma quarta aqui, ó, de boinha. Cara, eu lembro quando eu tava aprendendo a passar marcha, que eu quase quebrava o câmbio.
porque eu achava que tinha que fazer força e tal. Mas, rapaziada, o câmbio ele é extremamente sensível, é muito levinho, né? Ó, vou dar uma seta para invadir a contramão, pra poder... Ó, vídeo de noção de espaço aí, rapaziada, ó, pra poder passar o busão tranquilamente. Acabei de fazer um vídeo aí, rapaziada, como ter noção de espaço. Acredito que ficou um vídeo muito bom. E vai sair no canal também aí. Eu vou postar um por dia só, rapaziada, porque eu tava postando vários por dia. Só que é meio complicado, porque se eu ficar postando vários por dia, demora muito, eu não consigo fazer nada, rapaziada. Eu tenho que gravar live, gravar pro meu canal de Free Fire e postar vídeo aqui ainda. Aqui eu gravo em 4K, né? Então demora muito para exportar e tal. Então eu vou postar um por dia mesmo, para ficar mais acessível, né? Por mais que hoje eu vou gravar 3, né? Então, rapaziada, segunda dica é a redução de marcha. Então primeiro você tem que saber passar e reduzir marcha rápido. Eu acho que a terceira dica, rapaziada, que você tem que aprender é utilizar os espelhos retrovisores. Eu falo isso, inclusive eu tô usando pouco aqui, mas é porque eu tô num lugar mais tranquilo. O espelho retrovisor, ele é muito crucial, principalmente quando você vai pegar a rodovia. E também quando você vai fazer ultrapassagem ou entrar em algum lugar. Então vamos supor que eu tô aqui na mão da direita, eu quero entrar na mão da esquerda. Eu preciso utilizar o retrovisor tanto de cima quanto da minha esquerda. Eu tô na direita e quero entrar para lá. Uso o retrovisor aqui, uso o retrovisor aqui. Inclusive, eu acho que eu até posso ajeitar. O certo, tá, rapaziada, é ajeitar antes de sair com o carro. Eu tô utilizando aqui depois, é errado, né? Se fosse uma prova que, por exemplo, eu reprovaria, né? Do Detran. Mas, cara, você tem que aprender a usar o retrovisor para você poder pegar a rodovia. Tem um vídeo aqui no meu canal também que eu fiz. Tá indo bem, que é como pegar a rodovia, né? Pela primeira vez, o pessoal tá gostando aí também. Agradeço, rapaziada, todo o suporte de vocês, todo o carinho, todo o público novo que tá chegando aí no canal, né? Mas você tem que aprender, rapaziada, a usar o retrovisor. Entendeu? Tanto de cima quanto da esquerda. Para você poder fazer a ultrapassagem pela esquerda, se você tem um carro mais potente, ou fazer ou voltar para a direita. Então você tem que usar o retrovisor da direita e o de cima para poder voltar para sua faixa. Então, terceira dica é espelho retrovisor. Você tem que aprender a usar. Quarta dica, rapaziada, é você ter noção de espaço. Você tem que ter noção de espaço. Eu acabei de fazer um vídeo explicando sobre como ter noção de espaço, tá, rapaziada? Pra você, basicamente, não bater o carro. Deixa eu ir mais devagar aqui, rapaziada. Nossa, essas buracaiadas aqui. Vou avisar o motorista da frente ali, que ele já se ligou. Esses buracos aqui é meio triste, rapaziada. Não sei se ele olhou pra mim ali, até acabou que eu não reparei. Não vou mentir pra vocês não, rapaziada. Ontem eu fui num lugar com a minha mãe, um lugar um pouco longe, e eu entrei errado, eu entrei na contramão de uma entradinha, literalmente, pra uma rua. Aí minha mãe ficou nervosa e tal, mas mano, foi coisa... Ó a marca de pneu aqui. Mas enfim, rapaziada, então a quarta dica aí que eu dou pra vocês é a noção de espaço. Eu acabei de fazer um vídeo como você adquire. Rapaziada, a noção de espaço, ela é uma coisa, uma habilidade, né? Pode se considerar uma habilidade, um instinto, né? Que você vai adquirir dirigindo seu carro. A noção de espaço, ela vai ser diferente, por exemplo, de um carro pequeno para um carro grande. Então, um carro menor, ele vai ter uma noção específica de espaço, né? Você vai ter que ter uma noção específica de espaço. Um carro maior, você também vai ter outra noção específica de espaço, tá? Então, você precisa ter essa noção básica para você não bater o carro à toa, né? É claro que a noção de espaço, rapaziada, eu acho que ela é mais não tão presente quando você tá aprendendo a dirigir. Depois que você já sabe dirigir, já sabe reduzir marcha. Ó, tem uma Porsche ali saindo ali, ó. Caraca, muito top, hein? Da hora, mano. Mas depois que você já sabe, rapaziada, fazer o básico, a noção de espaço, ela vem automático também. Porque você já não se preocupa tanto com marcha, essas coisas. E igual eu aqui estou fazendo o vídeo, eu estou me preocupando com o que eu vou falar, não na marcha, né? Porque eu já sei o que fazer com relação à marcha. Então, rapaziada, a quinta dica que eu dou pra vocês é você aprender a ler o trânsito. O que seria ler o trânsito? Ler também a sua trajetória. Você ler o trânsito, ler a sua trajetória, é você estar atento a tudo.
Muitas vezes quando você vai fazer uma ultrapassagem para a esquerda, sai uma moto do nada, né? Aí você acaba batendo. Muitas vezes você está dirigindo normal e entra uma criança na frente. Aconteceu comigo, eu fiz um vídeo lá em Mairink e eu fui sair com o carro e teve uma mulher que ela entrou na faixa, né, de pedestre para atravessar, só que ela entrou do nada, ela nem olhou, ela só foi entrando. Na cabeça dela ela tinha razão e realmente ela tinha, só que é meio perigoso entrar assim, né, do nada, sem olhar nem nada, né? Ela foi só entrando na faixa de pedestre. Então se eu tô ali desligado, se eu tô, né, olhando aqui meu celular, arrumando alguma coisa que desencaixou de algum lugar, né, é muito perigoso. Outra coisa, placa, né, a leitura do trânsito, ela envolve também placa, você aprender, olhar as placas. Uma coisa, rapaziada, que eu não sabia, eu aprendi agora faz pouco tempo, é com relação à velocidade das placas. Muitas vezes você olha uma placa assim falando que tem que andar 40 em um lugar, só que esse 40 não é que você tem que literalmente frear o carro e ficar em 40 por hora, é por causa de uma curva, entendeu? Muitas vezes então você tá vindo 80, 60 da rodovia, tem essa placa de 40 para você reduzir para poder fazer a curva. Não é que literalmente você tem que andar 40, não é isso. É porque você tem que reduzir um pouco para poder fazer a curva. Entendeu, rapaziada? É isso que a placa quer dizer. Não é que você tem que reduzir e atrasar o trânsito atrás. É como se fosse um aviso. Cuidado com a curva. Entendeu? Igual aquelas placas amarelas, né? Que indicam uma curva mais para frente e tudo mais, né? Então, não é que você tem que frear o carro e andar 30 por hora, por exemplo. É que você tem que tomar cuidado. Muitas vezes, ali está indicando o porquê você tem que andar aquela velocidade. Então, às vezes, aquela placa de 30 é porque você está andando numa cidade, né? Que tem criança, que o povo atravessa, que tem movimento, entendeu? E a mesma coisa a curva. Então, você tem que reduzir porque é uma curva mais fechada, entendeu? Então, você tem que saber ler o trânsito, ver as placas. Entendeu, rapaziada? Então a quinta dica é essa leitura. É que você tem que saber fazer do trânsito. Rapaziada, uma coisa também, uma coisa assim que eu acho que não é tão raiz, dá uma seta aqui pra poder passar essa poça, é você usar GPS e pegar rota longa, tá? Cara, vocês têm que, rapaziada, vocês que são novos de carta igual eu, tem que perder o medo de sair pra fora, sair pra longe mesmo. Pegar a sua cidade e ir pra outra cidade, né? Ir pra um lugar mais longe. Cara, outro estado eu não recomendo. Outro estado eu acho que tem que ter mais experiência. Mas, cara, pega aí, vai pra uma cidade vizinha, entendeu? Igual eu, Mairink aqui, tropa, dá 7 km da minha cidade, entendeu? Já fui pra São Roque, né? Que também eu acho que dá uns... Eu não sei quantos km dá, mas é bem mais longe do que Mairink. Já fui pra Sorocaba, rapaziada, que dá em média aí 30 km da minha cidade. E, cara, eu sou novo de carta. Da mesma forma que o meu canal aqui é novo, eu também sou novo de carta, entendeu? Só que eu não tenho medo. Então, você só vai aprender a dirigir se você não tiver medo de pegar seu carro e ir mesmo. Aquilo que eu falo pra vocês, rapaziada, uma filosofia até de vida aí. Cara, quando é pra acontecer alguma coisa, vai acontecer. Você pode tentar evitar de qualquer forma, mas vai acontecer. Agora, quando não é pra acontecer, não vai acontecer, cara. Um exemplo clássico disso é a morte, né, mano? Se for pra você morrer, cara... Se eu tô andando de carro aqui, ó, 20 por hora eu bato num lugar ali, voa uma pedra na minha cara, eu morro. Não tem como evitar, entendeu? Então se é pra mim morrer, eu vou morrer, cara. Não adianta. Agora, quando não é pra mim morrer, cara, eu posso capotar o carro no morro, entendeu? Então a sexta dica é você colocar um GPS e ir pra rota longe. Beleza, rapaziada? Eu acho que a sétima, pra mim poder finalizar, é uma complementação do que eu acabei de falar, cara. Pega seu carro, sai mesmo, vai pra algum lugar curto, vai pra lugar médio, vai pra lugar longo. Vou dar uma seta aqui, rapaziada, que eu vou fazer o vídeo aqui agora de como reduzir na ladeira. Aí eu já vou parar aqui, rapaziada. Mas, cara, então foram 7 dicas, né, que eu dei pra vocês aí, pra você aprender a ficar profissional num carro. Outra coisa também, rapaziada, aprende a estacionar. Eu não tenho muita propriedade para falar isso, mas já tô melhorando, ó. Aqui eu acho que já ficou bom. Vou até mostrar pra vocês no vídeo como é que ficou aqui, né? A minha parada, pra vocês verem que eu já tô melhorando, né? Antes eu era bem ruim de estacionar, tropa, estacionava tudo torto. Mas, cara, a dica principal do vídeo, pega seu carro, rapaziada, coloca um GPS, cara, o GPS ele é muito bom. Fica atento às placas, faz a leitura,
não vai entrando num lugar que você não viu placa que pode entrar. Muitas vezes, rapaziada, você vai entrar numa rua, ela tem a placa de proibido ir reto. Então, quando você tiver costume das marchas, você vai conseguir ter essa leitura das placas. Então, se você não pode ir reto, o GPS também, acredito eu, que ele não vai dar uma rota que você não pode entrar. É bem difícil. Mas se você vê que você não pode ir reto, entra na direita, entra na esquerda. Ah, eu fui entrar na direita, vi que tem uma placa ali, proibida entrar à direita. Né? Vai para a esquerda, entendeu? Cara, tem que ter essa leitura das placas também. Mas o principal, rapaziada, que vai fazer você dirigir é aprender a fazer, a passar as marchas e reduzir, na minha opinião, acho que é o principal. A noção de espaço também, para você não bater aí numa rodovia, Deus me livre, né? Ou numa cidade, né? Então, passar e reduzir marcha, aprender a ter noção de espaço, fazer a leitura do trânsito, tá, rapaziada? E, cara, depois que você aprender a passar e reduzir marcha, ter noção de espaço e fazer a leitura do trânsito, você vai para qualquer lugar, rapaziada. Porque o carro, ele não tem muito mistério. E, querendo ou não, o carro, ele é apenas um meio de locomoção. Você vai usar ele para ir em algum lugar. Então, a função principal dele é isso. Não tem uma coisa que você tem que programar, alguma coisa assim, ultra misteriosa. Não. Então, é uma coisa bem fácil, dirigir um carro. Pois depois que você pega ali as mecânicas, meio que o carro, ele vira uma parte sua. É como se você literalmente virasse o veículo, né? Então, é uma coisa bem simples, bem tranquila de se fazer. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo, então. Vou mostrar pra vocês como que eu parei aqui na vaga. Ó, outra coisa também, quando for sair, olha o retrovisor, ó, pra não bater em moto. É claro que aqui é um lugar deserto, né? Bem dizer, mas... É sempre bom. É sempre bom, né, rapaziada? Vocês olhar. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aí, ó, como que eu parei. Cara, antes, rapaziada, eu parava tudo torto, mano. Aqui já tá bom, ó. Beleza, rapaziada? Eu vou finalizar o vídeo aqui e vou fazer outro aí com vocês. Tamo junto, é nóis, hein? Abraço.